Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. É uma grande alegria estarmos reunidos essa noite para mais uma noite de aprendizado, de reflexão, não é? Hoje temos conosco nosso amigo Francisco Balaminuti, que trará a reflexão da noite. Mas antes, para nos harmonizar com a casa, o nosso colaborador Gustavo fará o Praze a Deus, que é o nosso hino, e o Pai Nosso cantado. Praze a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filho, não mostra de quem és filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. E abordando o tema Utilidade do Ensino dos Espíritos, Francisco Balaminuti. Uma boa noite a todos. Forte, né? E bom. Bom ânimo.
Sejamos todos bem-vindos a esta casa de amor e luz, que possamos juntos construir uma reflexão. Gosto da palavra reflexão, porque quando a gente fala em reflexão, a reflexão tem um aspecto importantíssimo para nós. Ela organiza os nossos pensamentos, ela pacifica a nossa alma, ela diminui a nossa ansiedade e traz, assim, um aspecto também importante, que é, assim, diminuir os nossos quereres, os nossos desejos exacerbados. Então, quando a gente parte para uma reflexão, nós buscamos o equilíbrio. Então, que em todos os momentos em que tivermos a oportunidade, que possamos refletir sobre o nosso momento presente. E sempre eu costumo dizer assim, fazer sempre nesses encontros o exercício da presença. Vamos trazer a nossa atenção para este momento, para esta reflexão, para que possamos construir juntos um conhecimento, partilhar de forma comunitária, mas cada um vai desenvolvendo esse conhecimento ao seu modo. Então hoje a gente descobre uma coisa, amanhã complementa com outra, e assim a gente vai construindo o nosso mundo íntimo, baseado no Evangelho de amor e luz do Cristo. Sempre digo também que das escolhas que fizemos para o dia de hoje, esta de estarmos aqui reunidos no Centro Espírita, certamente foi a escolha mais acertada por cada um de nós. Porque em que outro ambiente receberíamos as energias que estão presentes nesse ambiente, as luzes, como foi cantada pelo Gustavo, que refazem as nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. É aqui que nós encontramos. Então, que possamos aproveitar bem este momento, para que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos, e que possamos levar para as nossas casas, ao término desta reflexão, desse trabalho do centro, mais esperança sempre, mais fé e mais esperança. Bom, eu quero iniciar essa reflexão, que não está com o tema aqui ainda, que eu já vou mudar o slide. Vindo para cá, eu lembrei que há uns 35 anos, eu tive a oportunidade de presenciar, participar de um trabalho mediúnico. E a entidade que presidia o encontro, ao término do trabalho, deixou para todos nós que estávamos presentes nesse trabalho uma mensagem, e eu gostaria de compartilhar essa mensagem com todos vocês, porque ela vai dialogar com o nosso tema. Dizia a nobre entidade que dirigia o trabalho: Jesus não desampara ninguém. Jesus não desampara o sábio, como não desampara o ignorante. Jesus não desampara a criança, como não desampara o idoso. Jesus não desampara o rico, como não desampara o pobre. Jesus não desampara o são, como não desampara o doente. Jesus não desampara aquele que tem em suas mãos valiosos anéis, preciosos anéis, como não desampara o camponês humilde, que tem as mãos cheias de calo pelo trabalho com a enxada. Jesus não desampara ninguém, porque o seu amor é incondicional. Que possamos guardar bem essa mensagem, porque ela vai ser usada na nossa reflexão. E seja qual for a situação que nós nos encontramos hoje, ou viermos a nos encontrar amanhã, guardemos essa mensagem, que quem nos ampara? O Cristo de Deus. E eu trago então para a reflexão da noite eu uso falar como título, mas é um título tema: a utilidade do ensino dos Espíritos. Quando a gente vai pensar em utilidade, a gente tem que guardar bem essa palavra, né? A utilidade. Mas antes de prosseguir, eu fiquei em dúvida se poria esse título ou este aqui. Qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Vamos lá pensar um pouco nessa diferença. Voltando, essas estruturas frasais, elas são muito parecidas. Porém, essa primeira estrutura, a gente vê que ela é uma afirmativa, a utilidade do ensino dos Espíritos. Já a segunda é uma interrogativa: qual a utilidade do ensino dos Espíritos?
Quando nós observamos essas duas estruturas frasais, a palavra que nos chama a atenção, não estou fazendo aqui uma análise sintática ou morfológica da estrutura frasal, longe disso, mas a palavra utilidade. O que é utilidade? O que me é útil? O que é útil? Vou contar um caso para vocês. Há um tempo atrás, eu estava com o meu amigo numa festa e alguém chegou até ele e presenteou com um objeto, vou tratar como um objeto muito interessante, desconhecido por mim e por ele. Ele abriu, ficou contente com o presente recebido. Ele olhou para aquilo, não reconheceu o que era, e ele perguntou para a pessoa que o presenteava: o que é isso? Para que serve? A pessoa falou assim: isso é um descascador de pinhão. É um descascador de pinhão. Ah, que legal. A pessoa se afastou tudo. Falei: você come bastante pinhão? Você cozinha pinhão, né? Faz parte da sua alimentação? Nunca fiz. Falei: o que você vai fazer? Daí nós descobrimos que era um utensílio doméstico, né? Culinário, um utensílio. Eu falei assim: vou guardar. Quem sabe em algum momento isso pode me ser útil, né? Gostaria de encontrá-lo e perguntar: você já usou descascador de pinhão? Então há coisas que nós temos, que a gente precisa fazer, ou recebemos, ou corremos atrás, e nós precisamos nos perguntar: me é útil? Ou eu estou comprando, adquirindo coisas, né? Seja no sentido mesmo espiritual, intelectual ou material, que vai me ser útil? Porque quando a gente pensa em utilidade, nós pensamos nesse mundo moderno em coisas que sejam práticas, que eu possa usar de imediato. E em se tratando de ensinamento dos Espíritos, eu estou recebendo esses ensinamentos para usar quando mesmo? Eu vou precisar de uma ocasião especial para isso? Não vou. Posso usar agora, neste momento. Porque o que os Espíritos nos dizem a respeito dos nossos pensamentos? Vigilância sobre eles. Então já tem um ensinamento aí. Então, nos mantermos em vigilância é um princípio básico. Então, as coisas que são ensinadas pelos Espíritos serão usadas quando mesmo? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Eu estou recebendo, através da literatura, das palestras, dos encontros, dos simpósios, dos seminários, uma carga enorme de conhecimento. Me é útil? Eu estou colocando isso em prática? Qual o valor que eu dou a isso? Ou ele está se transformando, esse conhecimento está se transformando num descascador de pinhão, que eu vou guardar, quem sabe em algum momento aprazível eu posso usá-lo. Então a gente precisa refletir sobre isso. Então por isso que eu fiquei na dúvida se poria a utilidade do ensino dos Espíritos ou qual a utilidade do ensino dos Espíritos. Então a gente tem que pensar nisso. E para a gente avançar, vamos dar um passo a mais na nossa reflexão, que a gente vai construir a reflexão junto. Eu vou explicar para vocês um princípio interessante da doutrina espírita, porque vem um texto na sequência que eu já vou explicar. Vamos guardar aí a surpresa. Eu vou comentar antes que a doutrina espírita é uma doutrina dialógica. Isso significa que nós dialogamos com tudo e com todos. Nós não excluímos do nosso corpo doutrinário nenhum assunto. Nós trazemos tudo para a conversa. Porque se isso não acontecesse, nós traríamos um risco muito grande para a doutrina. Qual o risco seria esse? A criação de dogmas. O que é um dogma? Dogma é uma verdade inquestionável. Os teólogos se reúnem, estou falando dogma no sentido aqui espiritual, e diz: isso vai ser aceito desta forma, e não se discute. Nós espíritas, no corpo doutrinário, a gente sabe que nós conversamos, dialogamos com a ciência, com a literatura, com a filosofia, que faz parte da literatura, assim, se insere na filosofia, e com a religião.
Então nós não excluímos nada. Muitos acontecimentos recentes, nós vamos procurar lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, em obras póstumas, Céu e Inferno, e às vezes nós não encontramos um correspondente imediato. O que nós fazemos? Nos reunimos com os nossos pares, conversamos sobre o assunto e chegamos a uma conclusão, mas nós não refutamos nenhum assunto, não deixamos nenhum assunto de lado, para não correr esse risco de falar assim, isso é assim e não se questiona. Que é um exemplo de dogma religioso. Há vertentes religiosas que trabalham com muitos dogmas, e eles são um tanto assim, hoje olhando pela questão doutrinária, um tanto que perigosos, mas nós respeitamos todos, né? Por exemplo, os dogmas, os mais conhecidos, eu acho que são aqueles voltados a Maria Santíssima. Por exemplo, a paternidade do Cristo, o Filho de Deus, é um dogma inquestionável. A concepção de Maria, né? A Imaculada Conceição, imaculada, sem mancha. Conceição vem de concepção, quer dizer, a sua concepção, a sua natureza física. E a gente tem algumas questões assim que às vezes fala assim, como é que eu lido com esses dogmas? Porque as pessoas pensam e questionam, mas elas não devem questionar o outro. Ela pode até pensar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 3, primeiro livro lá da Bíblia, lá diz assim, né? No momento que Deus está expulsando Adão do paraíso, ele vai falar algo semelhante a isso. Você veio do pó e ao pó retornará. Claro que a gente vai ressignificar aí Adão como a raça humana, e estava trazendo um princípio que a ciência nos explica. Essa matéria foi construída, mas essa matéria vai passar pelo processo da decomposição. Vamos voltar ao pó. Beleza, até aí, assim, não tem nada de anormal, né? Mas quando a gente vai olhar para o desencarne de Maria, a gente fala assim, Maria ascendeu aos céus de corpo e alma. Está lá, né? Daí você fala assim, mas como isso é possível? Porque se nós temos, né? Quem estava anunciando que eu vim do pó e ao pó retornarei? Deus. É uma lei, né? Mas a lei então não se aplica a todos? Então nós vamos questionando isso. E nós podemos fazer esses questionamentos. Quando a gente pega a doutrina ou a ciência, hoje a gente vê assim, impossível isso acontecer. Mas nós respeitamos esses posicionamentos sem problema, mas nós precisamos dar um passo a mais a respeito disso. Então nós vamos trazer para o nosso diálogo, então a gente sabe assim, ó, nós dialogamos com tudo e com todos. Vamos ver se isso se comprova. Nós vamos falar um pouco de Alice no País das Maravilhas, né? Ah, mas vai falar de espiritismo ou de literatura infantil, infanto-juvenil, adulta? Nós vamos falar de tudo, né? A princípio vai falar assim, é uma aula de literatura? São algumas informações para que a gente chegue ao que nós pretendemos, fazer uma reflexão segura. Por que eu estou partindo desse princípio? Porque Emmanuel nos diz, a verdade está em todos os lugares. Ela não pertence a uma nação, a um povo. Ela não pertence a uma comunidade. Ela não pertence a um indivíduo. A verdade está em todos os lugares. Um olhar atento fará que você descubra a verdade. Então a pessoa pensa assim, olha, eu vou pensar assim, sou ateu. Mas você lê boa literatura? Então você vai conseguir fazer uma reflexão interessante. Vamos chegar lá? Para que a gente chegue, né, ao texto, a um trecho, porque eu fiz o recorte de um trecho de Alice. Para a gente chegar até lá, vou precisar passar algumas informações que eu acho que são indispensáveis para que a gente entenda um pouco a respeito desse texto, porque nós vamos conversar, colocar a literatura com a questão doutrinária. Vamos ver se o que Emmanuel anunciou através da psicografia do Chico se confirma. Vamos lá. Alice no País das Maravilhas é um texto interessante. Ele foi
produzido por Lewis Carroll. Na verdade, Lewis Carroll nunca existiu, né? Ele é um pseudônimo, um nome falso, usado por Charles Ludwig Dodgson. Esse era o nome verdadeiro do autor. Por que ele usa Lewis Carroll? Ele usa Lewis Carroll assim como o nosso codificador usou Allan Kardec. Não confundir a profissão com a produção do texto dele. Isso, no século XIX, era uma coisa comum. Nós temos, inclusive, dentro da literatura brasileira, se a gente vai pegar João Guimarães Rosa, a gente vai ver, ele se apresentava como João Guimarães Rosa? Não, ele usava um outro pseudônimo lá, Viator. Pode isso? Pode, né? Porque ele quer separar uma coisa da outra. Justo. E a gente vai observar também que esse texto, ele surge mais ou menos 10 anos depois do Livro dos Espíritos. E ele traz, assim, algumas verdades interessantes dentro desse texto que a gente não pode descartar, né? Como é que surge esse texto? Esse texto surge num momento em que, vamos tratá-lo como Lewis Carroll, como todo mundo conhece, está passeando com umas meninas pelo rio Tâmisa. Ele, para entreter algumas crianças, resolve então contar uma história. Ele inventa ali de cabeça. A menina, chamada Alice, gosta tanto da história que diz para ele assim: escreve essa história. Ele escreve essa história. E essa história é publicada. Cai no gosto do povo. Daí ele fala assim: o pessoal gostou, então o que eu vou fazer? Ele puxa o texto de volta, reescreve essa história, melhora o título e faz a versão definitiva. Porque Dodgson, né, o Charles Ludwig Dodgson, ele era um professor de matemática, de lógica. Ele, na verdade, estava sendo preparado desde a infância pelo pai para que ele fosse assim um grande orador na igreja. Vamos colocar aqui assim, um pastor. Mas ele apresentava um problema muito sério. Ele era gago. Então, isso foi por terra. Ele investiu no ensino. Então, ele se tornou professor de matemática, de lógica, na própria universidade onde ele se formou. Mas ele tinha, nesse paralelo, vamos colocar a profissão? Vamos colocar a profissão de escritor. Ele era romancista, contista, poeta, e além disso ele cuidava dessas crianças, que era uma coisa meio comum para quem tinha grana na época, né, dar os filhos para que os outros assim fizessem uma instrução mais intelectualizada. Ok, há muita especulação a respeito disso, mas nós não vamos entrar nessas questões. O que nós temos de mais seguro é o texto. Vocês podem também assim, me perguntar: por que usar um exemplo da literatura e não usar um exemplo real para avançar na reflexão? Eu sempre penso nisso. Eu falo, olha, há muitas personalidades que poderiam nos servir de exemplo para prosseguir a reflexão, mas a gente cai assim numa insegurança porque a gente pode se tornar maledicente, se equivocar em julgamentos. Então a gente vai buscar na literatura. Fechado o livro, a personagem não vai se incomodar. A gente não causa prejuízo moral para ninguém. E na literatura tem exemplos fantásticos para a gente prosseguir numa reflexão. Então a gente pode pegar a doutrina e falar assim: olha, eu vou ler esse livro e ver como eu penso a doutrina em cima desse texto. Dá para a gente fazer isso. Isso é um exercício interessante, tá? Então essas informações são informações básicas para o texto. Todo mundo sabe como começa Alice, né? Vamos só relembrar uma passagem aqui. Alice está lá na casa dela, no jardim, deitada com a sua irmã na grama. A irmã está lendo um livro e ela pensa assim: nossa, que livro chato, esse livro não tem figuras, esse livro não tem diálogos. Ela está entediada. O início desse conto é muito interessante, porque a gente vê assim, a literatura falando da própria literatura. Vocês percebem por que os livros espíritas têm muito diálogo? Isso tem um porquê. Porque nós gostamos do diálogo, agiliza a nossa leitura. Quando a gente pega trechos imensos, parágrafos imensos, sem figuras e sem diálogos, gera tédio.
Então, quando os espíritos têm uma proposta de literatura e vem aqueles livros cheios de diálogo, não pensem que é mera coincidência. Isso é um planejamento literário, tá? Para começar a fazer com que a pessoa leia, invista na literatura. Mas vamos lá. Ela está lá nesse tédio, de repente, o que ela vê? Um coelho branco passando. Nada de anormal ver um coelho branco passando. Mas este coelho estava vestindo um colete, e ele tirava desse colete um relógio e falava assim: estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. E seguiu o rumo, entrou numa toca. Alice foi despertada daquele tédio, correu atrás do coelho branco. Foi nessa toca, se jogou nessa toca e adentrou um mundo às avessas. Diz o texto que é o mundo, o país das maravilhas. Há uma certa ironia nas maravilhas, porque Alice vai estagiar bastante nesse país. Se nós consultássemos um terapeuta, um psicólogo, as pessoas que trabalham com questões humanas, certamente diria assim: a Alice assim, é um texto que trabalha assim, é um rito de passagem de uma menina, né, para uma adolescente, para a formação de uma mulher. Ela está fazendo a transição de uma suposta adolescência para uma maturidade. Justo, isso também, mas não só isso. Quando a gente vê Alice correndo atrás de um coelho, se jogando nesse mundo, nós vamos ressignificar tudo isso, porque tudo isso precisa ser ressignificado. Então, a gente vê que ela adentra este mundo, meio que assim, quem é esse coelho? Né? Então, todo mundo já sabe como a história começou, mas nós vamos usar, para avançar um pouco a nossa reflexão, um trecho. Fiz um recorte do recorte do recorte. Nós vamos ler, gente, tá? Então tá, vamos lá, um trecho. O gato apenas sorriu ao ver Alice. Parecia bem intencionado, ela pensou. Além disso, tinha patas bem longas e um montão de dentes, o que a fez sentir que ele deveria ser tratado de maneira respeitosa. Pausa, vamos lá para uma outra informação. Aos pouquinhos a gente vai montando as informações. Esse texto, gente, ele vem na época vitoriana. A época vitoriana, os britânicos são cheios de formalidade. Esse texto vai fazer uma ironia muito grande ao comportamento assim, exagerado, inflexível, muito respeitoso, né? Porque o que importava eram as aparências, a formalidade, né? Quer um exemplo disso? Não estou trazendo esse exemplo, mas só para quando a gente vai ver o chá do chapeleiro maluco. É um chá às avessas, nada lá é formal, né? A disposição dos talheres, da comida, é uma bagunça, é uma loucura. Ele está fazendo uma crítica severa a essa questão dos britânicos, assim, de tanta formalidade, de tanta rigidez, porque nós não vivemos de aparência. Na essência, aquelas pessoas estavam se divertindo, estavam realmente tomando o chá das 5. Então ele está fazendo uma crítica. Quando ela fala que ele deveria ser tratado de maneira respeitosa, ela está trazendo assim, uma questão da formação íntima dela. Como é que se trata o outro? De maneira respeitosa, formal. Prossegue o texto, vocês já leram, né? Mas vamos lá ler de novo. Gatinho de sorriso, começou bem tímida, pois não tinha ideia de como ele gostaria de ser chamado. O gato apenas reganhou ainda mais o sorriso. Ufa, até aqui tudo bem, comentou Alice. Você poderia me dizer, por favor, para qual caminho devo seguir? Isso depende bastante de onde você quer chegar, respondeu o gato. O caminho não me importa, disse ela. Então também não importa para qual caminho você vai, afirmou o gato. Só me importa chegar a algum lugar, Alice se explicou. Você vai chegar a algum lugar, decretou o gato. Para isso, basta caminhar. É um trecho, esse é o clímax de Alice. Tá, a história é interessante, a gente até faz uma suposta, né, interpretação a respeito disso. Só que nós precisamos ressignificar, porque Alice é um mundo simbólico. É um mundo simbólico. Mas nós vamos sair desse mundo simbólico e vamos trazer isso para o mundo real. Vamos lá? Começando pelo gato. Vamos ressignificar. Quem é o gato? O gato, gente, em Alice,
ele é um elemento metafísico. Ele surge, aparece, desaparece, né? É o gato anjo da guarda, ou anjo gato da guarda, né? O que a gente vê nesse gato? A gente vê algumas questões importantíssimas. Veja que o gato respeita o livre-arbítrio da Alice, né? Fala assim: onde você quer chegar? Ah, não me importa. Então para você qualquer caminho serve. Certamente o gato ali saberia dizer onde cada caminho iria dar. Ele era daquele plano, ele conhecia muito bem, ele estava no alto, ele não era do chão. Mas ele pergunta para ela: onde você quer chegar? Qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Vamos retomar essa questão dentro desse texto. Onde nós queremos chegar? Onde nós queremos chegar? E muitas vezes, diariamente, nós o encontramos com o nosso anjo gato da guarda e pedimos. Vamos lá ressignificar as outras questões. As perguntas, sempre digo isso, os Espíritos têm todas as respostas de que precisamos. O que está faltando? Perguntas inteligentes. Nós não podemos mais ser ingênuos como Alice. Ela deveria ter reformulado essa pergunta, ter melhorado essa pergunta. Nós espíritas, sabedores que nós vamos chegar à perfeição, encontrando com o nosso anjo gato da guarda, que pergunta faríamos a ele? Vou casar? Vou ficar rico? Vou mudar de cidade? São essas perguntas pueris? O que nós vamos descobrir então ressignificando essas personagens? Quem é Alice? Quem é Alice? Nós somos Alice, que corremos atrás de coelhos brancos, estamos lá entorpecidos, de repente a gente vê alguma coisa passando e nós corremos atrás. Estou perdendo hora. Isso me faz pensar também um pouco naquela máxima usada pelos Árcades, né? Que era assim: carpe diem, aproveita o dia, aproveita a juventude, aproveita agora. Calma lá, né? Precisamos tomar cuidado, porque o coelho branco é a representação dos vícios. Nós nos jogamos no mundo fantasioso e vamos sofrer as consequências. Mesmo nesse mundo de vícios, nós vamos encontrar quem? O anjo gato da guarda, porque ele vai aparecer diversas vezes no texto, né? Ele é metafísico, some. E o que ele vem trazer para Alice? Como é que ela entrou nessa toca, nesse mundo das maravilhas, da ilusão? Nós nos encontramos muitas vezes nesse mundo maravilhoso chamado nossa ilusão. Ela vai estagiando, assim como nós, né? Estagiando, vive alguns perigos, alguns abandonos, sofrimentos, escolha própria. Olha como o gato foi maduro perguntar para ela: onde você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Só vou responder isso se você me responder, né? Os caminhos. Qualquer caminho serve. Nós, conhecedores da doutrina, onde queremos chegar? E onde precisamos investir? Vamos sair correndo atrás de coelhos brancos, nos jogando aos vícios, porque estagia-se um tempo longo nesse mundo das maravilhas. Nós podemos perder muito tempo. De qualquer forma, é um estágio importante. Veja que o gato não interferiu na escolha de Alice. Podem seguir qualquer caminho, né? Você tá, em algum lugar você vai chegar. Como é que ela vai sair desse mundo? Ela vai sair renovada, ela vai sair amadurecida, ela vai sair modificada, segura de si. Estagiou. Assim como nós, quando vivemos as nossas ilusões, quando corremos atrás dos coelhos brancos, como vamos estagiando, chega um momento que eu falo assim: preciso sair daqui, preciso sair desse buraco, preciso voltar à realidade. O mundo da fantasia não me serve mais, o mundo da ilusão. Nós estamos no mundo da matéria, esse mundo da matéria nos absorve,
nos absorve muito, mina as nossas forças, porque nós estamos correndo atrás de coelhos brancos, investindo muito nas questões materiais e deixando a espiritualidade para depois, né? Então veja como a ausência da reflexão pode nos trazer a desorganização do nosso pensamento. Quando nós meditamos, quando nós refletimos, nós ficamos mais seguros de nós mesmos. Veja que a irmã de Alice estava lendo, mas ela achava aquilo um tédio. A irmã estava construindo algo dentro dela, porque ela estava absorta naquela leitura. E ela estava lá meio dormindo, quando viu a ilusão passando, correu atrás. Ali está. Vamos continuar, porque nós não paramos ainda aqui. Nós vamos fazer assim, vamos dialogar um outro trecho, que é isto aqui. Está lá na primeira epístola de Coríntios, um trecho de Paulo, da carta de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando a gente olha para esse mundo, nós não podemos condenar nada que existe, nada, porque pode não ser útil para mim, mas há quem precise passar por essa prova, que precise dessa experiência, que precise viver este momento. Então, o que Paulo nos fala? Traz esse alerta àqueles que estão mais amadurecidos. Tudo é lícito existir, mas nem tudo me convém. Eu sei aquilo que é útil a mim. Eu estou querendo o quê? Descascador de pinhão? Né? Para eu guardar lá na gaveta, e quem sabe um dia que eu cozinho o pinhão, pode ser que ele nem funcione, né? Então a gente pensa assim, me é útil isso? Investir em alguma coisa? Eu estou perdendo tempo. Então eu tenho que ficar atento a isso, né? Não correr atrás dos coelhos brancos, não investir em descascador de pinhão. Quem nos adverte isso? Paulo, na primeira epístola, está falando isso. Tudo é lícito existir, não podemos condenar nada. Se não fosse útil, não estaria nesse planeta. Mas não é útil a mim, mas o outro vai precisar dessa experiência. Então não vamos condenar, mas eu já dei um passo à frente, então eu não preciso disso. Mas isso precisa de amadurecimento, precisa de reflexão. Então o que está sendo colocado, né, para a reflexão é a ideia. Eu preciso me perguntar: que me é útil para o meu avançar, para o meu progresso espiritual? Porque eu busco a perfeição, eu busco me conhecer. Eu não posso mais ficar preso às fantasias. Eu preciso amadurecer, eu preciso voltar à realidade. Esse campo fantasioso, nós já estagiamos nele, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque fala assim, olha, é muito legal ter, é interessante ter, mas é muito mais interessante ser. Então que a gente possa entender isso. Vamos buscar uma outra situação. Para fazer um paralelo, fazer uma intertextualidade com isso, também pensei nessa parábola. Essa parábola, assim, quando eu olho para essa parábola e leio Alice, eu falo assim, há uma coisa muito semelhante aí, né? Só pus o início dela, está registrado lá em Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 a 32. Eu peguei só 3 aí. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E a gente conhece toda a parábola do filho pródigo. É a história de Alice. Vou viver a fantasia. E ele vai fazer o quê? Ele vai estagiar, né? Ele pega todo o dinheiro dele, ele vai gastar com os prazeres, o importante é ter, é possuir. Então os bajuladores se reuniam ao seu entorno, ele gastava o dinheiro com as coisas que ele podia presentear, com as melhores comidas que ele podia comer, ele gastou todo o seu dinheiro com as mulheres, ele se fartou disso. Chega um momento
em que ocorre aquele momento de e agora? Perde toda a grana, os bajuladores se afastam, ele se vê amíngua e pensa: na casa do meu pai, os escravos vivem melhor do que eu estou agora. E ele pensa: melhor ser um empregado do meu pai, e retorna ao lar. E é recebido. Como é que ele volta para casa? Amadurecido, modificado, porque ele estagiou por todos os sofrimentos. É lícito. E olha o comportamento do pai, se não é um pouco o do gato. Interferiu no livre-arbítrio? Na escolha que ele fez? Não. Pegou dinheiro, claro que orientou, pegou dinheiro e deu para o filho. Vai para o caminho, né? O pai certamente sabia onde ia dar aquele caminho que ele estava buscando, nesse prejuízo, mas era preciso viver aquilo. Então a gente faz esse paralelo, é muito parecido esses dois textos, resguardadas as proporções, a gente vê que no final das contas essas experiências são indispensáveis para o amadurecimento do espírito. Nós só avançamos nesse caso quando nós não refletimos sobre as nossas escolhas e não pensamos nas consequências que fazemos. Resulta no quê? Resulta, claro, numa transformação muitas vezes boa, às vezes não, mas na maioria das vezes boa, de transformação íntima. Mas só que a gente precisa parar de correr atrás desses coelhos, né? dessa ilusão. Agora vamos para a parte final, que agora vem responder aquela estrutura frasal afirmativa e a questão, né? Qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Lá no livro dos Médiuns, nós encontramos esta questão, a 22, está lá no livro dos Médiuns, capítulo 26, pergunta que se podem fazer. Os Espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou de suas felicidades? Aí, gente, eu acho assim, está a síntese, né? A gente já vai conversar a respeito um pouco disso. Não vos esqueçais do que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, e para atingi-lo, que os Espíritos tenham a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Esse é, em suma, o objetivo da atual revelação. Qual revelação? A do mundo dos espíritos, a da espiritualidade. Se a gente for olhar para cada parte dessa resposta, a gente vê uma coisa muito interessante aí, né? Até grifei, o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a nossa melhora. Muitas vezes nos perguntam assim: por que os espíritos não se materializam? Por que os espíritos não se provam? Esse é o objetivo essencial do Espiritismo? Não, esse tempo já passou. O tempo da observação direta, visão, já passou. Agora nós precisamos ir para um outro estágio, o da reflexão, né? E a gente vê aí, e olha que interessante, e para atingi-lo, que os Espíritos tenham a permissão de vos iniciar na vida futura. Falando da vida futura do plano espiritual, para onde eu vou, né? A vida futura. Lá o caminho da lista, para onde vai dar esse caminho? Oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Esses exemplos, ele fala que está só dentro da codificação? Não. A verdade, como nos diz Emmanuel, está em toda parte. Os exemplos estão em toda parte. Na boa literatura, na boa conversação, na boa vivência, na boa relação com as pessoas, os exemplos estão aí. Ah, mas a doutrina espírita é a que mais conseguiu explicar, sem dúvida, a que nos trouxe mais esclarecimento, sem dúvida, né? Mas ele não diz aí que só dentro do kardecismo a gente tem os bons exemplos. Não, os Espíritos nos mostram a todo momento o que precisamos fazer, porque o fim exclusivo é a nossa melhora, porque ali se vivenciou as fantasias para se melhorar, porque o filho pródigo deixou a casa do pai para se melhorar, porque nós estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Amor e Luz do Cristo,
Então, esta é a utilidade do ensino dos Espíritos, a nossa melhora. Muito obrigado, gente. Olha, vocês se comportaram como uma classe que eu não tenho. Muito obrigado.